estou aqui com mais um programa Educare pelo canal NET Cidade. Hoje para falar sobre transtornos de aprendizagem, neurociência, aprendizagem. Você vai saber muitas coisas importantes com a Maria Irene Maluf, que é especialista em psicopedagogia e educação especial. Você pode participar aqui do nosso programa mandando e-mail para programabc@netservicos.com.br e também pode nos seguir no Twitter. Maria Irene, muito obrigada pela sua presença aqui hoje, né? Você que já há muitos anos vem trabalhando tanto na formação, com as crianças e a aprendizagem muito importante que as pessoas saibam o que é, como se dá e que não funciona igual para todo mundo, né? Claro que não, né? E o que é importante a gente lembrar, né, complementando o que você falou, é que é pelo desempenho escolar da criança que ela é mensurada, ela é julgada como ser humano, como uma pessoa que se dá bem ou que não se dá bem, que tem sucesso ou não tem sucesso, né? Então é muito importante que os pais estejam sempre atentos, os professores, para as questões relacionadas às dificuldades e aos transtornos que ela pode apresentar. E a aprendizagem, como você disse, normalmente na escola que se percebe, né? Sim. E muitas vezes a escola também é que rotula a criança, né? É Por verdade. ser boa, não ser boa, se ela não vai bem é porque ela não estuda, né? Tem sempre essa questão do julgar a criança por aquilo que ela apresenta. Pelo produto do trabalho dela, é verdade. O que acontece muitas vezes, e que os pais normalmente estranham muito quando têm filhos pequenos, é que a criança até os 6 anos de idade, mais ou menos, ela vai muito bem na escola, né? Quando ela está naquela fase da pré-escola, ela vai muito bem. Quando o ensino se torna formal, é que aparecem as dificuldades dela. E às vezes os pais pensam, é a escola, é o professor, e às vezes a própria escola também começa a ver, os pais não estão dando atenção, a gente está aqui trabalhando, mas nada está acontecendo, né? E a criança que sofre nisso tudo, né? Ela que está no prejuízo, é ela que está ficando com a autoestima dela rebaixada, é ela que não fica feliz na escola e nem está feliz em casa, porque dos dois lados ela está sendo mal sucedida, né? Então, nesse momento, é importante que escola e pais parem para refletir sobre aquele caso daquela criança, uma investigação pontual sobre qual é o problema da criança. E o que é importante se ver é se o problema reside na criança, se ela eventualmente tem um transtorno de ordem neurológica, ou às vezes ela tem um problema até mesmo psiquiátrico, psicológico, outras vezes ela tem um problema simplesmente ligado a falta de óculos, a falta de um otorrino. Então ela pode ter outros problemas de saúde, ela pode estar tomando medicações que diminuam a atenção dela, enfim. Ela pode ter, então, causas extrínsecas que estão determinando, né? E aí se justifica até dizer, olha, essa escola não é tão assertiva no caso do meu filho, a ação desses professores não está sendo tão interessante, né? Ou então, talvez até a escola possa dizer, os pais não estão acompanhando a agenda, não estão fazendo o que a gente pede, né? Tudo isso é justificável. E também é justificável problemas mesmo havidos dentro de casa, luto, não é? Mudanças, enfim, uma série de fatores que a criança não controla e que os adultos, fazendo uma boa análise, vão ser capazes de detectar facilmente. E existem, infelizmente, de um lado, mas felizmente de outro, eu digo porque se 10% a 15% das crianças têm dificuldades de aprendizagem, apenas de 2 a 5% tem transtornos de aprendizagem. O transtorno é mais grave, ele é crônico, você pode intervir melhorando muito, mas a criança sempre terá um transtorno do aprender, né? E muitas vezes na escola o professor, enfim, ele não faz essa diferenciação, né? Muitas vezes assim, ela deve ter algum problema, né? E esse problema pode ser uma dificuldade. Sim. Ou pode ser um transtorno. Especifica melhor para nós a diferença entre cada um deles. A dificuldade, ela não se deve a nenhum fator ligado à própria criança. É o meio ambiente que não está proporcionando meios, elementos para que ela cresça, para que ela mostre o produto do seu trabalho. Já no transtorno, não. A criança tem uma questão neurológica, tem uma questão genética, tem uma questão psiquiátrica que está impedindo o aprendizado dela
em qualquer circunstância, né? Então, a criança, por exemplo, que tem dificuldade muito grande na leitura e na escrita, ela tem que passar necessariamente por um profissional especialista em aprendizagem, para que ela tenha um período de intervenção, um período em que ela vai ter um olhar especial sobre ela e que vai fazer com que ela volte a um trabalho, se não um trabalho muito facilitado, mas um trabalho mais facilitado do que ela teria se não tivesse essa intervenção. Já a criança apenas com dificuldades, às vezes basta você mudar alguma coisa ali no método que você está ensinando, você prestar mais atenção se a criança é mais auditiva ou é mais visual, o professor mudar um pouco. Buscar outras estratégias. Exatamente, né? as estratégias, os meios, e você faz com que aquela criança se torne outra criança em termos de aprendizagem. Já uma criança que tem um transtorno, com tudo isso, nada muda. Né? Então, é necessário realmente uma intervenção de um profissional de fora da escola. Fora isso, que a gente tem que entender também é que quando uma criança tem um transtorno, ela mesma tem que aprender a viver com aquele transtorno. Então, é muito importante que a família também se conscientize disso e ajude essa criança a se conscientizar, porque ela vai ser agente da própria intervenção, do próprio tratamento que será feito com ela, seja medicamentoso, seja só psicopedagógico. O que eu tenho percebido hoje, até por ter atuado bastante tempo em escola, né, acompanho, muitas vezes a própria família dá um diagnóstico para a criança. Ah, sim. Ou ele é hiperativo, ou ele tem distúrbio de atenção. Isso seria uma forma assim, tipo, o problema não é comigo, não sou eu, ou a própria escola. Muitas vezes, antes de buscar realmente uma estratégia diferente, encaminha para o psicopedagogo. É verdade mesmo. É que, sabe o que acontece nas escolas? Eu vejo assim, as escolas, na sua maioria, têm um número enorme de alunos por classe, né? E o professor, por mais que ele queira, e a gente vê muito professor muito bem intencionado, por mais que ele faça cursos, ele estude, ele queira ali chegar para ajudar realmente a criança, existe uma barreira, que é o próprio ambiente, né? Para você detectar um problema de aprendizagem, você não detecta com facilidade dentro de um universo escolar. Você percebe alguns sintomas, mas para você configurar, para você dar nomes, para você conseguir fazer uma intervenção realmente digna desse nome, você tem que tirar a criança daquele ambiente e você tem que trabalhar aquela criança uma a uma. Não adianta você pensar em estratégias globais, porque isso é muito complicado. No dia a dia porque numa classe de 30 eu trato 2 crianças dessa forma e as outras 28 que vão fazer naquele mesmo horário, né? Então a gente pode dizer, o professor tem que estar preparado para lidar com esses 30, não é? Verdade, ele tem, mas também vamos ver se na formação desse professor ou de todos os nossos professores, falando hoje, 2011, se todos os nossos professores de fato estão preparados para isso e se de fato optaram por trabalhar dessa forma, né? Que também é alguma coisa que a gente tem que parar para pensar antes de dizer que a escola ou os professores têm uma forma mais ou menos leviana de agir. Eu não vejo por aí, eu vejo muito boa vontade, eu vejo assim, centenas de professores se esforçando muito, periferia fora desse país. A gente vê que tem pessoas que se doam totalmente, né? Mas infelizmente, às vezes o retorno social não é tão bom assim. Porque esse trabalho tem que ser feito ali a muitas mãos, né? Não depende só do aluno, só da escola, nem só da do família. Professor ou só do profissional que de repente vai estar atuando com essa criança. É um trabalho interdisciplinar, né? Mesmo. Você tem que, inclusive, enquanto profissional, você tem que ter um laudo médico, você tem que ter um outro profissional para trocar aquele momento de angústia, né, que precede um diagnóstico. Você tem que trocar informações com família, escola e obter deles apoio para que o teu trabalho também possa render. E você acredita que a questão da avaliação, ela acaba aí julgando de uma forma incorreta a criança nesse sentido? Ela mostra só um aspecto e acaba julgando só por aquele aspecto que é avaliado? Quando a avaliação não é formativa, ela acaba sempre pecando. Por quê?
Em geral, né, as pessoas ficam muito ansiosas quando elas vão ser avaliadas. É um procedimento do ser humano, né? Querer sair correndo quando alguém vai avaliar. Então, quando você imagina, né, que tem 30 crianças, né, e as 30 numa situação de ansiedade, contaminando umas às outras, isso vai ser muito desgastante para qualquer criança, mas extremamente impactante para aquela criança que já tem uma dificuldade, ou seja, que já tem fracassos anteriores, né? Porque a memória do fracasso ela é muito forte. Ela é preponderante, né? Então, nesses casos, o que cabe ali ao professor é imaginar tarefas avaliativas, mas que sejam formativas. Então, a gente está avaliando ao mesmo tempo que a gente está dando feedback para o aluno, para ele melhorar e para a gente ver de novo. E a gente vai avaliar pelo crescimento de cada um, né? E não apenas por uma nota que todo mundo pode ali tirar ou não tirar, né? Que nem sempre, a gente sabe, até porque nós já fomos alunos ou somos alunos, que nem sempre é tão fidedigna assim, ela não mede tão bem o desempenho como ela deveria medir. E aí entra essa questão realmente do conhecimento, até do funcionamento, né, que a neurociência nos traz em relação ao funcionamento do cérebro, como se dá essa pessoa como um todo, para que você possa fazer essa avaliação, enfim, buscar caminhos, né? Olha, enquanto a gente teve apenas o nosso olhar, né? A nossa avaliação clínica, ou enquanto a gente apenas buscou nessa ou naquela teoria uma solução para os problemas de aprendizagem, a gente ficou onde nós estávamos até, por exemplo, 10 anos atrás, né? Nesses últimos 10 anos para cá, com as ideias da neurociência estando mais divulgadas e a neurociência e a educação se conjugando, o que a gente percebe é que é mais fácil de você ter um diagnóstico assertivo, tá? É mais fácil você ter trocas com outros profissionais que te garantam que o teu diagnóstico está correto, você não tem mais o achismo, você trabalha dentro da ciência. E fora isso, é que os pais têm muito mais confiança no profissional, porque eles sabem que você tem uma base científica para estar dando aquele diagnóstico. Muito importante isso. Nós estamos aqui falando hoje sobre neurociências e aprendizagem. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já. Fique por aí.